2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Só um versículo, amém? Diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, lida nesse momento. Fala conosco, Espírito Santo, ministra nossas vidas. Senhor, cada um de nós que estamos aqui precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser ministrados. Portanto, que o Senhor fale conosco, que o Senhor hoje ministre a tua vontade em nossos corações, Senhor. Nós queremos aprender de ti, nós queremos ter mais de ti. Por isso, Pai, fala conosco uma vez mais. Cada irmão, cada irmã que está aqui hoje, que a tua presença, que a tua graça, que a tua unção, ela venha, Senhor, de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Por isso, Senhor, os nossos corações estão abertos para ouvir a tua voz. Fala conosco que nós te pedimos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, pode sentar. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala de várias mulheres. E muitas delas com características distintas e características respeitáveis. A pastora Fátima falou acerca de Maria, né? E muito pouco fala-se de Maria. E você vê a importância que ela teve, o papel que ela teve como uma mulher de Deus, mesmo ali na tenra idade, mesmo sendo nova, mas sendo um instrumento, né? Usada por Deus para trazer Jesus, né? Sendo o instrumento para trazer Jesus a esse mundo. Eu acho isso muito interessante, porque até nem coloquei isso na palavra, mas o Senhor me incomoda agora a falar, né? Quando a gente vai lá no Gênesis, no capítulo 1, capítulo 4, quando vai falar da queda do homem, você vê que Satanás, ele chega na mulher e ele engana ao ponto de ela comer do fruto proibido e passar para o homem. E Deus, quando ele chega, ele fala com o homem primeiro, demonstrando que a autoridade que o homem tem sobre a mulher também, que o Senhor colocou ela como ajudadora. E aí o homem fala assim: a mulher que o Senhor me deu. E aí o Senhor vai falar com a mulher repassa para a serpente. E aí vem toda aquela história. E parece que é engraçado, a gente pode imaginar como talvez se Satanás, a gente só imagina, irmãos, sei que não aconteceu, nem imagino que aconteceu isso, mas a gente consegue imaginar e projetar, eu pelo menos consigo imaginar e projetar na minha mente, que Satanás, quando acontece aquilo, ele deve ter dado risada, né? Fala assim: eu acabei com os planos de Deus. Eu consegui fazer, através da criação que seria perfeita, eu fui lá e enganei, eu peguei a mulher e eu destruí ela. E talvez eu fique imaginando ele dando risada, mas ao mesmo tempo também eu fico imaginando Deus talvez dando risada. Ele acha que ele frustrou os meus planos, mas os meus planos não podem ser frustrados. E aí, amados, eu fico imaginando, a mulher, ela tem agora um peso, ela recebe um peso, né? Ela vai ter os filhos e ela vai ter dores de parto, e tem toda aquela sentença que foi dada à mulher também. O homem foi dado, mas a mulher também, e ela acaba se tornando rebaixada de uma certa forma, e ao longo da história, culturalmente, a gente vai começar vendo isso. Mas também eu acho algo muito interessante que o Senhor, ele vai falar. Ele fala que o quê? Que da mulher vai sair a semente que pisaria na cabeça da serpente. Então, se o inimigo, ele usou a mulher para ser um instrumento de destruição da humanidade, para trazer o pecado, o Senhor, ele fala assim: agora dessa mesma mulher que você acha que ela não tem valor, eu vou pegar ela, e da semente dela vai nascer aquele que vai trazer a salvação para a humanidade. E é isso que o Senhor trouxe. E muitas vezes a mulher, ela não consegue entender isso.
o Senhor trouxe algo sobrenatural. Da mesma semente, a mulher, ela foi o instrumento utilizado para trazer o pecado, mas também foi o mesmo instrumento que Deus usa para trazer Jesus, para trazer a salvação, para anunciar as boas novas, para religar novamente. Se ela foi a responsável, então, né, por como muitas pessoas colocam, a responsabilidade foi da mulher, Deus também fala assim, a responsabilidade vai vir dela também de trazer, de gerar o Salvador do mundo. E glória a Deus, o plano do Senhor não pode ser frustrado. Então, mulher, te alegra hoje, né? Não aceita quando começarem a falar assim, porque pela mulher entrou o pecado. Não, mas pela mulher, você pode até falar, tudo bem, pode até ter entrado o pecado, mas sobre a mulher também veio o Salvador do mundo. O Senhor remiu, o Senhor pagou, amado, o nosso preço. Então, amados, a gente pode ver inúmeras mulheres com inúmeras características. E se a gente pegar no Novo Testamento, a gente não vai ter muita menção, muitas mulheres no Novo Testamento sendo citadas, mas quando elas são citadas, quando elas são mencionadas, na maioria elas carregam alguma coisa preciosa. Na maioria das vezes elas carregam algo que extrapola, que é diferente, e por isso a Bíblia ela faz questão de enfatizar isso. Então a gente poderia, por exemplo, falar hoje de Priscila. Não sei quem conhece Priscila, que juntamente com seu marido Áquila, talvez você vai lembrar agora um pouquinho, tiveram cuidado de tornar Apolo um cristão fervoroso, tornar ele um pregador eloquente, e eles cuidaram de Apolo para que ele fosse muito bem instruído nos caminhos do Senhor. A gente poderia falar de Maria, como a pastora Fátima bem falou. Poderíamos falar de tantas mulheres que talvez não tiveram seus nomes mencionados, mas que de alguma forma elas serviram pessoalmente ao Senhor Jesus. Poderíamos falar de Lídia, lá no capítulo 16 de Atos, lá no versículo 11 ao 15, vai falar sobre Lídia, uma mulher que foi alcançada pela graça de Deus, e ela teve o coração dela aberto pelo Espírito Santo, de forma que ela abre a sua casa, ela abre as portas da casa dela, para que a mensagem do Evangelho fosse pregada através do apóstolo Paulo, e ela sendo uma mulher de posses, eu creio também, ela ofereceu os seus bens, para a propagação do Evangelho do Reino de Deus. Enfim, mulheres importantes, mulheres que marcaram a sua história, mulheres que foram mencionadas na Bíblia, mulheres que tiveram um diferencial da parte do Senhor. Mas hoje eu quero me falar de uma que não tem nem tanta citação também. Pouco se fala, mas também ela tem sua importância, essa mulher chamada Eunice. Eunice, uma mulher judia, eu imagino, talvez ela foi alcançada como dentro do ministério do apóstolo Paulo, talvez não, talvez de Pedro, não sabemos. Mas enfim, ela foi alcançada pela mensagem desse evangelho de Jesus. E como eu disse, a gente não conhece nada sobre também o seu esposo, não há menção sobre isso. Mas a gente consegue ver por esse texto que ela foi uma mulher que ela procurou guiar seu filho no caminho que deve andar. Ela procurou guiar seu filho Timóteo nos caminhos do Senhor. E ela é mais bem conhecida, não propriamente por ela, mas pelo impacto que ela teve na vida do seu filho, na vida de Timóteo. Então hoje, bem sucintamente, irmãos, eu quero citar 4 características dessa mulher e mãe que honraram o nome do Senhor e teve, algo que a destacou das demais. Então a primeira característica que eu coloquei aqui é que Eunice era uma mulher de Deus. Primeiro passo. Primeira característica dela é uma mulher de Deus. É interessante que esse versículo 5, quando Paulo menciona para Timóteo acerca de Eunice, ele faz, se você perceber, se você ler desde o primeiro versículo, você vai ver que ele está fazendo isso com alegria. Ele está, escrevendo uma carta para um pastor jovem, não é um pastor que já tem, é um jovem pastor, que ele está lutando para se firmar no ministério, apesar da pouca idade, mas ele se alegra para escrever essa carta, porque ele vê ali que ela era uma mulher que foi um referencial para levantá-lo mesmo sendo jovem, mas para torná-lo um diferencial no reino do Senhor. E é interessante que 1 Timóteo, se você voltar um pouquinho no capítulo 5, versículo 23, você vai voltar uma página, e na minha Bíblia é só uma página. Você vai ver uma característica interessante de Timóteo.
Está aqui o apóstolo Paulo dando os conselhos, ele fala aqui, ó, não bebais mais água só, mas tome também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então a gente vê que Timóteo também tem uma característica que ele era mais propenso a doenças, né? Então ele está tomando vinho, porque naquela época também tinha a questão das propriedades medicinais. Então ele está falando assim, ó, vai se embriagar aí, beber um monte de... Não é isso que Paulo está falando. Mas também tinha essa questão de propriedade medicinal. Então ele fala assim, ó, toma um pouco, né? E ele está falando das suas constantes enfermidades. Então, ou seja, ele era mais propenso. Talvez a gente analisando, a gente vê que Timóteo ele tinha uma propensão a ter algumas doenças. Não sabemos quais são, além da já citada, né? Talvez uma úlcera ali. Mas você vê que ele tem uma propensão maior e, além de tudo, ele tem um temperamento tímido. Ele não era alguém extrovertido, alguém que fala fácil. Mas, perceba algo, ainda diante desse quadro, Paulo diz o quê? Olhe para sua mãe. Paulo está dizendo isso para ele, no versículo que a gente lê, olhe para sua mãe como exemplo de fé. Olhe para ela como referencial. E hoje, amados, a gente vive num tempo, e é interessante esse exemplo de fé que o apóstolo Paulo está dizendo sobre Eunice. Porque hoje, vamos trazer para hoje, a gente vive num país... Nosso país, esquece os outros países, esquece agora o mundo afora. Vamos pensar só Brasil, pensa nosso estado, nós estamos no estado de São Paulo. A gente está vivendo um tempo que a gente não pode dizer ainda que existe uma perseguição severa, uma perseguição física escancarada contra o cristianismo. A gente consegue ver algumas coisas que são inseridas ao longo da sociedade que vão contra os valores do cristianismo. Mas a gente não pode dizer que existe uma perseguição desenfreada, escancarada e física mesmo. Para a gente falar, nossa, realmente está difícil. Mas perceba que no dia a dia, quando a gente conversa, a gente já fala, não está fácil. O mundo de hoje não está fácil, está difícil. Agora, vale lembrar, por que eu estou falando isso? Vale lembrar que naquela época da era cristã, o imperador era Nero. Um dos homens mais cruéis que já existiram na história. E Paulo está falando que siga o exemplo de Eunice, uma mulher de fé. Paulo está dizendo que ele encontra em Eunice uma fé inabalável. Mesmo em tempos difíceis, ela tem uma fé inabalável que impacta a vida dele e o alegra. Porque Timóteo, sendo jovem, sendo novo, ele está exposto. Mas ele tem um pilar que sustenta. Ele tem um pilar que incentiva ele a estar ali. Havia alguém que empunhava a bandeira do Evangelho de uma forma forte, de uma forma sem deixar cair. E muitas vezes, quantas pessoas, quantos de nós deixamos a coisa cair? Mas ela não, ela tem uma fé inabalável, ela segura a bandeira. O que eu quero dizer com isso, amados? O mundo precisa de Eunices. A nossa sociedade do século 21 precisa ver Eunices. Precisam haver Eunices no nosso tempo. A igreja precisa de mulheres como Eunice, que são exemplos de fé para os outros. Exemplo de perseverança. Mas infelizmente, irmãos, a gente tem visto muitas mulheres que não são exemplo de nada. Que não são exemplo para ninguém. Infelizmente. Se for na internet, for navegar, estava conversando com a Rita hoje, e eu não cheguei a ver a reportagem, mas ela comentou uma reportagem de mães que não querem ser mães. São mães, mas não queriam ser mães, e criam um grupo para isso, para falar, um grupo de autoajuda. Eu não quero ser mãe, não gosto de ser mãe. Não entende o valor, porque o mundo vai distorcendo. Então não são exemplos de mulher de Deus que entende um chamado. Sim, é um chamado. Mãe é um chamado. É um ministério. Sim, é um ministério. E é extremamente importante, a gente vai entender isso hoje, como é extremamente importante isso. Porque os nossos jovens de hoje, eles precisam ser impactados diante do exemplo de mulheres de fé. Mulheres que, acima de tudo, possuam uma fé inabalável, irmãos, diante do Senhor.
Aquela mulher sábia que edifica, que quando talvez o marido está preocupado, cheio de situação, ela está ali firme, crendo, confiando, sendo a coluna, sendo aquela que está sustentando a sua casa, edificando a sua casa. Os nossos jovens precisam ver, os teus filhos precisam enxergar em você, mulher, alguém de Deus, alguém que vai acrescentar, não alguém que vai brigar com ele, mas alguém que vai ter uma palavra para compartilhar com ele. Mulheres que não vão temer as más notícias, que não vão se desesperar, descabelar, mas elas vão ficar ali porque elas estão ligadas em Cristo. São mulheres de oração, são mulheres que buscam, mulheres que se comportam com equilíbrio diante das incertezas. E nós estamos vivendo um período de incerteza. E os nossos filhos precisam de mulheres, de mães, que vão ser esse suporte na hora que eles precisarem. Porque qual é o papel do pai? O pai vai estar trabalhando. Tem uma responsabilidade que foi dada por Deus. Então a mulher é aquela que vai falar assim: filho, vai dar certo, você vai conseguir, vai chegar lá, vai acontecer. Tanto que a gente vê os maiores exemplos. Mulheres que são aquelas que incentivam os seus filhos. A gente costuma dizer, né, fica lá a mãe babando no filho. Porque são aquelas que incentivam. E por isso estou dizendo que também entre os homens, quantos homens incentivam? São aqueles que são exemplo. Pessoas que não temem má notícias, pessoas que mantêm o equilíbrio apesar das incertezas. Talvez a vontade é de chorar, mas ela tem uma palavra para dar para o seu filho. E talvez depois que ela fala com o filho, ela vai chorar no canto, mas ela se manteve firme para encher o seu filho de fé, para encher o seu filho de esperança. Mulheres que como mães têm o que mostrar e o que demonstrar para os seus filhos. Eu lembro de um amigo que eu tinha na época da faculdade. E ele sempre falava para mim: nossa, como eu gosto da minha mãe. Porque sempre que eu falo com ela, ela tem uma palavra que vai assim me animar, que vai me levantar, ela tem alguma coisa diferente. Precisamos de mães assim. Mães que vão acrescentar e não vão destruir. Mães que vão ensinar e não apenas repreender e não apenas bater. Mas mães que vão mostrar a verdade de Cristo. Então a primeira característica de uma mãe, de uma mulher que faz a diferença, ela é uma mulher de Deus. E eu quero fazer uma pergunta hoje para você, eu quero que você se analise. Você tem sido uma mulher de Deus? Pensa que a mãe é um referencial na vida do filho. Segunda característica, Eunice era uma mulher que lia as Escrituras. Eunice tratava com respeito à palavra de Deus. Ela tinha em grande estima, ou seja, ela tinha como relevante para a sua vida. Ela entendia que isso era crucial para a sua vida pessoal e para a sua vida familiar. Aí você fala: pastor, onde está escrito isso? Irmãos, não precisa estar escrito. Eu preciso entender. Porque ninguém pode ser louvada pela fé quem tem, sem conhecer a palavra de Deus. Aquela mulher não podia simplesmente, ao ponto do apóstolo Paulo fazer a citação dela e falar dela como exemplo de fé. E ela jamais seria um exemplo de fé se ela não estivesse associada com a palavra de Deus, se ela não estivesse ligada com a palavra de Deus. Mas talvez, irmãos, o ativismo hoje do dia a dia tem feito com que muitas mulheres elas não se dediquem mais ao estudo da palavra de Deus. Glória a Deus, eu louvo por muitas irmãs que nós temos hoje aqui no nosso ministério, que quando o assunto é a palavra de Deus, elas estão aqui. Elas vêm buscar, elas vêm aprender a palavra de Deus. Mas quantas mulheres, amados, ainda não entenderam essa importância de conhecer a palavra de Deus, de se dedicar num nível pessoal. Eu preciso ter conhecimento, porque eu tenho que ensinar meu filho, eu tenho uma responsabilidade com meu filho. Eu não posso terceirizar a responsabilidade. Eu não posso jogar a responsabilidade na escolinha infantil da igreja. Eu não posso jogar essa responsabilidade na escola. O reflexo que a gente vive hoje é o reflexo de mães que abandonaram esse papel crucial de educação familiar,
de entender a palavra, de buscar a palavra. Mulheres que se deleitam na leitura da palavra, de conhecer a Bíblia. Mulheres que têm algo para compartilhar com os seus, para acrescentar. Pelo menos há um tempo atrás, é muito mais comum você falar assim: lá vem minha mãe com essa história de igreja, lá vem minha mãe falando de Bíblia, lá vem minha mãe falando de não sei quem. Não é o pai, porque a mãe entendia a responsabilidade que ela tinha. O filho, querendo ou não, ela estava lá. Porque ela entendia o ministério, ela entende o chamado que ela tem. Mãe é um chamado. Não é só um filho que ele sai, você larga no mundo e se vira. Não é assim que funciona. Eunice, amados, ela levou a sério. Ela entendeu a responsabilidade que ela tinha. E ela entende tanto que ela consegue exercer influência sobre a vida de Timóteo. Ora, para Timóteo ser quem ele foi, se ele não tivesse tido instrução, será que ele conseguiria caminhar? Ou será que ele iria desertar? Então eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Qual o destaque que você tem dado à Bíblia na tua vida? Qual o destaque que você tem dado de conhecer a palavra de Deus na tua vida? Que tipo de influência você, mulher, você, mãe, e agora joga os pais também, você exerce sobre a sua família? A sua influência, ela é positiva ou negativa? Quando você corrige o teu filho, você corrige o teu filho baseado na palavra ou nos seus próprios desejos? Porque tem a mãe que briga com o filho, às vezes não tem nem razão de brigar, mas porque ela queria que o desejo dela fosse realizado. E o filho não é teu escravo. O filho não é teu serviçal, ele é teu filho. E filho você trata com carinho, com amor. E quando você repreende baseado na palavra de Deus. Sabe, lá em casa a gente tem procurado fazer isso. Ontem mesmo, agora não é o caso de mãe, é o meu caso. Estava conversando com a pastora, a gente estava no telefone, e aí o Felipe entrou, gritando. Eu falei: filho, ainda foi legal, né? Papai foi legal. Filho, grita lá na sala, grita lá. Papai está falando no telefone, não dá. Você vai atrapalhar. Mas ele não se importou. E ele continuou gritando lá. Aí, meu amado. Aí o bumbum esquentou um pouquinho. Mas depois terminei e falei: vem cá, vamos conversar. O que a Bíblia fala sobre o papai e a mamãe? Eu tenho que respeitar o papai e a mamãe. Então por que você tomou uma palmadinha no bumbum? Porque eu não respeitei. Não respeitou por quê? Porque eu gritei. Você falou para eu não gritar. Você pediu para ir lá para o outro lado e eu não fui. Eu falei: então tá bom. Ensinar não é só bater, mas é mostrar por quê. Senão às vezes a gente toma uma palmada e não sabe nem por que tomou. O que aconteceu? Precisa ensinar, irmãos. Mas às vezes a gente tem abdicado. A palavra de Deus fala: se preciso for utilizar a vara, usa. Mas os tempos modernos hoje falam que você não pode usar. Mas aí eu volto a falar. O reflexo a gente está vendo na sociedade agora, na juventude atual. Você fala com qualquer jovem aí, ele retruca com você, ele não tem respeito pelos mais velhos. E agora não estou nem dizendo de discordância se está certo ou está errado, mas ele ele vai, peita e briga. Quantas vezes estudando eu já vi alunos peitar o professor, de quase chamar para briga. Respeito. O respeito é o primórdio, é de casa. Mas a gente tem se tornado tão liberal, ao ponto de que a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. A iniquidade já existia. Mas ela vai o quê? Multiplicar. Porque a gente vai começar a ser permissivo. Quando a gente começa a ser permissivo com tudo, quando a gente começa a desvirtuar os valores da palavra de Deus, a iniquidade vai se multiplicar e o amor de muitos vai se esfriar. A igreja precisa urgentemente de mulheres, mães que amem a palavra de Deus, que tenham conhecimento para ensinar. Ensina o teu filho no caminho que deve andar.
A igreja precisa de mulheres que, quando elas abram as suas bocas, não abram suas bocas para fofocar, para falar mal de A, de B ou de C. Precisam de mulheres que, quando abram as suas bocas, tenham de Deus, comuniquem a vontade de Deus para quem está à sua volta. Esse é o papel. Todas essas atitudes devem ser em devoção a Deus. Porque entenda algo. A mulher ela tem uma responsabilidade dentro do lar de educar os seus filhos. E em última instância, será ele que prestaremos conta. Porque a gente fala assim, o que você fez? Senhor, eu não cantava na igreja, eu não fazia isso, não fazia aquilo. Mas eu te dei filhos. O que você fez com seus filhos? O que você fez com aquilo que eu entreguei para você? Por isso que eu comecei falando que mãe é um ministério. E você precisa entender isso. Porque no final você vai prestar contas. Filhos são herança do Senhor. O que você fez com a tua herança? O que você fez com algo que Deus entregou na tua mão? Vai chegar o dia que o Senhor vai cobrar. O que você fez? O que você fez com teu filho? O que você fez com a tua filha? Deus entregou a responsabilidade, irmãos, do lar. E não é pouca coisa. Deus entregou o cuidado dos seus filhos nas suas mãos. Mas, se você não conhecer a Bíblia, você não será aquela que vai edificar o seu lar. Você vai ser a tola. Quantas mulheres têm passado situações dentro das suas casas porque não têm sido sábias? E não são sábias por quê? Não conhecem a palavra de Deus. Se conhecessem, a coisa seria diferente. A sábia edifica, a tola destrói. Por isso que eu falei da boca. Eu quero, meu esposo não é da igreja, ele não serve ao Senhor. Meu filho não serve ao Senhor. Mas aí você chega na sua casa, aí você tem suas discordâncias. Por quê? Quando nós nos reunimos, continuamos sendo pessoas. E cada um pensa de uma forma diferente. Poxa, eu discordei do fulano. Aí eu chego em casa e falo. Eu te pergunto, você acha que o teu esposo vai vir para a igreja? Você acha que o teu filho vai querer vir para a igreja? Eu falo assim, você só volta reclamando. Você só volta cheio de situação. Mas se você fosse sábia, se você tivesse ouvido a palavra de Deus, entendido a palavra de Deus, você sabe que vai ter situações. Todos nós estamos sendo curados, nós passamos pelo processo do Senhor. O Senhor vai nos aperfeiçoando até o fim. Ele começou a boa obra e Ele vai aperfeiçoando, irmãos. E às vezes a gente não é paciente. Glória a Deus, tem irmãos que já estão em outros níveis, mas tem aqueles que estão no mais baixo. E a gente precisa ter paciência com esses também. Mas quantas vezes a gente não tem? E aí a gente quer conquistar a nossa casa, a gente quer conquistar a nossa família, quando você deveria guardar a tua boca. Porque às vezes você mesmo contribui para que isso não aconteça. Porque você não tem sido sábia, você não tem sido sábio, você não tem sido um referencial. Então, uma mulher de Deus é uma mulher também que lê a palavra de Deus, que busca conhecimento. Terceiro, Eunice, ela teve sucesso no seu lar. E olha só, irmãs, irmãs, eu não estou afirmando que ser mãe e ser casada é algo fácil, é algo despreocupado, porque não é fácil. A gente costuma dizer, tem aqueles que costumam dizer que o esposo, ele vai, o marido, né, o homem, talvez ele vai casar com o reflexo da mãe, porque ele tem um padrão. Olha a responsabilidade. Estou dizendo que seja o caso, estou dizendo aquilo que falam lá fora. É o padrão, porque você vê o reflexo, então tipo assim, eu quero isso. Né? Então tem aquele irmão mais, né, gosta mais da comidinha, então ele vai gostar daquela mulher que cozinha, né, que faz um monte de coisa. Mas eu quero dizer com isso, irmãos, não é algo fácil. Então a mulher, além dos filhos, ela tem um marido, né, que está lá, e às vezes parece um filho. A dor de cabeça que tem. Ou vice-versa. Mas nenhuma função, ela nunca
vou reforçar nunca, porque a gente está vivendo os tempos atuais. Nunca essa função foi tão menosprezada como está sendo hoje. A função da mulher, da mãe, nunca foi tão menosprezada como hoje. Uma função fundamental. Mas eu vou dizer algo muito sério. Mas pouco apreciada por muitas mulheres. Não estou dizendo agora de homem. Muitas mulheres, como o exemplo que eu citei, que criam um grupo de autoajuda porque eu não quero ser mãe, eu não gosto de ser mãe, não. Mulheres que não apreciam isso. Mulheres que não entendem essa dádiva, mulheres que não reconhecem o ministério que Deus entregou para elas. Muitas mulheres hoje estão abdicando da maternidade e dos seus lares. Sabe por quê? Em troca de uma ascensão profissional. Porque, irmão, começa o movimento feminista e a partir daí, e eu não estou entrando agora na questão de machismo, mas eu estou entrando na palavra. Começa o movimento feminista ao ponto de que a mulher, ela quer se igualar a tudo aquilo que o homem faz. Quer fazer tudo igual. Quer se equiparar. E a gente vê aí na sociedade falando, porque tem que igualar salário, tem que fazer isso. Eu não estou nem dizendo, não estou entrando no caso se tem que igualar ou não tem que igualar, mas estou dizendo que o quê? A mulher, ela passou a tirar o foco dela, ela perdeu o foco dela de ser cuidadora do lar, aquela que tem uma responsabilidade sobre os seus filhos, para que ela passe a ser o quê? Uma competidora dentro da sua própria casa, porque ela quer a ascensão profissional. Mulheres que preferem a ascensão profissional a cuidar dos seus filhos. Então estou falando, irmãos, vamos voltar na década de 90, década de 80. Os mais velhos. Compara o mundo como era naquela época e compara o mundo como está hoje. Agora não estou falando de questão de avanço tecnológico, estou falando de educação. Compara. Mas compara que a partir da década ali de 80, 90, começa um movimento, até antes, mas já começa ali, começa a mudar isso, e você começa a ver como nós estamos hoje. Porque a mulher, ela tem uma responsabilidade, que Deus deu para ela. E quando ela entende isso, ela vai colocando ali o filho no caminho. Ela vai fazendo o filho andar no caminho. Mas quando ela passa a perder isso, e o inimigo ele vai trabalhando de forma ao quê? A mulher entender, não, você vai fazer isso. E ela troca a maternidade pela ascensão profissional. Aí ela troca a educação que ela tem que dar, e deixa a responsabilidade na escola. E a escola não está pregando educação. A escola muitas vezes vai pregar ideologias. E essa é a educação que o teu filho está recebendo. Ele vai crescer cheio de ideologias, cheio de pensamentos. Aí na hora que você vai conversar com ele, você vai tentar falar alguma coisa, ele vai te contra-argumentar, e vai falar, e daqui a pouco você não tem controle da tua casa mais. Em muitos casos, amados, é necessário que a mulher trabalhe. E eu não estou falando que a mulher não tem que fazer. Se tiver que fazer, se for necessário fazer, faça. Mas entenda isso vai implicar numa dupla jornada para você. Porque mesmo com uma profissão rentável, o ser mãe é imprescindível. O ser mãe é extremamente necessário. Porque o filho, ele não vai correr necessariamente apenas para o pai quando ele está triste, ele vai correr para a mãe. Estatística, amados. É lá que ele vai correr. E será que ela tem sido um suporte? Mas como eu disse, a palavra é para todos nós. Porque tem aqueles que são pai e mãe. Será que você tem sido esse suporte? Entenda algo. Nenhum sucesso profissional vale o fracasso familiar. Nenhum. Não adianta você ter tudo para falar que você tem tudo para dar para o teu filho. Se o teu filho se perder, então você perdeu tudo. Porque o maior tesouro que você tinha, você não cuidou. Às vezes, irmãos, as circunstâncias em famílias vão ser complicadas, vão ser difíceis. Vai sair daquilo que você planeja, né? Outras vezes vai aparecer alguma coisa inesperada, mas
Todavia, ainda que as circunstâncias no lar não sejam 100% aquilo que você projetou, aquilo que você imaginou, ainda aquilo que você esperava que fosse favorável, não é favorável. A mulher, a mãe, ela é chamada a continuar, a orar, ainda que ela não veja a vontade aquilo acontecer, mas ela batalha até que a vontade de Deus ela seja manifesta, até que ela possa ver a glória de Deus sendo manifesta. E Eunice é um exemplo disso. Ela veio mostrar que é possível ser uma cristã exemplar, indiferente se tem um esposo cristão ou não tem um esposo. A gente não sabe se teve, se não tem, mas ela está mostrando que ela pode ser um exemplo, indiferente da circunstância. Às vezes a mulher ela pode estar sozinha na fé, porque tem aquelas que falam assim: ah, pastor, mas o meu marido não vai na igreja, meu marido não busca a Deus, ele não quer saber, meu marido é indiferente, as coisas de Deus para ele tanto faz como tanto fez, ou até ele não concorda. Mas vale lembrar, irmãos, que a companhia de Cristo ela é presente todos os dias da sua vida. O Senhor continua do teu lado. Teu esposo pode não estar, mas o Senhor ele está com você. A palavra do Senhor lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, na parte B, vai falar o quê? O Senhor jamais nos deixará, jamais nos desamparará. E é isso. Então não existe a desculpa que algumas mulheres falam assim: ah, mas não dá para eu seguir porque está tão difícil para mim, na minha casa. O Senhor falou que Ele não vai deixar você. Então não tem como estar difícil se você estiver firmado em Cristo. Existem mulheres cristãs que se recusam a abrir mão do Evangelho, mesmo diante das piores dificuldades. São mulheres de fibra, são mulheres determinadas. Será que hoje você é uma mulher de fibra? Será que hoje você é uma mulher determinada? Será que você é um homem determinado? Será que você pode dizer que você tem sucesso no seu lar? Não abra mão daquilo que o Senhor colocou para você. Não abra mão, não ceda às investidas do mundo. Não ceda. Por último, para a gente terminar. Quarta característica, ela não tinha apego. Isso é crucial para as irmãs. E o mais difícil para elas, talvez. Para a mãe. Porque o apego é uma das maiores causas de sofrimento. Tem mães que não deixam nem seus filhos saírem para ir para a igreja. Ah, mas o mundo está mal, pastor, está isso, está aquilo. Você mesmo contribui para que o teu filho não fique na igreja. Com teu excesso de apego, com teu excesso de protecionismo. E você não torna ele um homem, você não torna ela uma mulher. Às vezes ela quer buscar, às vezes ele quer buscar. Ele está com sede, ele está com fome. Sabe o que você faz? Você retém. Não, você não vai. Você vai ficar aqui. E eu não estou falando nem à noite, tá? Estou falando às vezes de dia. Não. Minha filha, meu filho só sai se eu puder levar. Se eu não puder levar, não vai. Porque a gente segura com apego. Mas olha o exemplo dessa mulher. Era a época de Nero. Era a época da perseguição. Seu filho era jovem. Ele tinha situações ainda, tadinho, ele é tão fraquinho. Paulo, ela podia chegar: Paulo, olha, cuida do meu filho, cuida do Timóteo. Não dá, Timóteo, olha, é propenso a ser doente, ele é tímido. Não, deixa ele aqui comigo, eu vou cuidar dele, ele vai fazer a obra junto comigo. Quando Deus ele chama Timóteo através de Paulo, irmãos, Eunice não deteve ele. Não colocou uma barreira, não vai fazer. Ela não impediu Timóteo queria fazer, ela também não impediu Timóteo de fazer. Eunice sabia quem era seu filho nisso, e sabia que ele era jovem, e ela sabia disso. Ela sabia que o filho tinha, como eu falei, uma constituição física fraca. Ela sabia disso, ela sabia que ele podia adoecer facilmente, e talvez nas viagens ela não estaria com ele. Ela sabia disso. Mas também ela sabia que somente Deus poderia dar o êxito para ele. Somente Deus poderia dar o êxito para Timóteo. E quando você tem convicção
do seu papel no lar, e você sabe que tem feito o papel bem feito, quando você sabe que a base foi dada, então você não se apega, mas você solta quando tem que soltar. Mas hoje na nossa sociedade, quantos agora pais, e eu digo pai e mãe, segura o filho assim, não solta ele, ele até quer sair, mas não solta. O mundo é mau sim, irmãos, eu concordo, não estou dizendo que não é. Mas olha o exemplo que eu estou te dando. Eunice, perseguição do evangelho, Nero. Mas ela confia no Senhor. De que ela fez o papel dela, que ela desempenhou o ministério dela, daquilo que Deus entregou para ela. E é flecha na mão do arqueiro. Agora, se é hora de soltar, eu vou começar a soltar. Porque eu preciso que ele tenha experiências. Eu preciso que ele comece a andar, porque eu preparei para isso. Tudo convergiu para esse momento. Eunice, ela tinha a convicção da base que ela tinha dado ao seu filho. E isso proporciona a Timóteo algumas qualidades especiais. E eu quero terminar citando algumas dessas qualidades que ele só teria, não é por causa de Paulo, ele só teria se ele tivesse uma boa base. Uma das qualidades que eu coloquei aqui, ela havia lhe ensinado obediência. 1 Timóteo, capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Deus Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor, como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Versículo 18 do mesmo capítulo: esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combata o bom combate. Então você vê com o quê? Obediência. Paulo pede para ele ficar, ele fica. Isso é só porque ele está sendo fiel ao apóstolo Paulo, obediente ao apóstolo Paulo? Não, porque ele aprendeu a base. Isso é base, é obediência. É o que eu falei, pega o mundo lá fora. Quantos jovens hoje não obedecem? Não obedecem. Você fala, não obedece. Mas você vê o exemplo aqui de obediência, de respeito. Segunda coisa, havia ensinado a Timóteo dedicação, disciplina. Olha lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Paulo vai falar assim: ninguém despreze a tua juventude. Olha lá, ele era novo. Então o que acontece? Os mais velhos vão falar: você é moleque, você é novo, você é isso, você é menino. Então, ninguém despreza a tua juventude, mas ser exemplo dos fiéis. Como jovem, seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Ele vai continuar falando, versículo 14: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nela, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, dedicação, disciplina. Olha, Paulo está falando, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter prova. Você precisa ser disciplinado, continuar buscando a palavra de Deus, continuar se dedicando, se posicionando. Mas ele só vai manter isso, não é só porque Paulo está falando, é porque ele tem base. Porque talvez a mãe dele ficava lá: vamos estudar aqui, vamos estudar a palavra, vamos estudar, vamos se dedicar. Seja exemplo de disciplina, faça isso aqui. E Timóteo respeitava, Timóteo fazia, se dedicava. Aí mais um exemplo: havia instruído uma vida santa. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, diz assim: tu porém, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Está falando para quem? Para Timóteo. A piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado,
tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, exorto-te perante Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vive uma vida santa, e ele tem base para viver uma vida santa, porque a mãe dele foi um exemplo, a mãe dele ensinou. Aí, vamos agora lá em 2 Timóteo 1, que a gente fez a leitura. Exemplo de amor, exemplo de sinceridade com os outros. 2 Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Deus, Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Então Paulo está falando, eu faço oração para você noite e dia, lembrando-me das tuas lágrimas, da tua sinceridade. Quando você chora, é verdadeiro, não é falso, não é lágrima de crocodilo. Desejo muito ver-te para me encher de alegria. Então quando ele vê, Paulo está falando, quando eu te vejo, Timóteo, isso me enche de alegria, porque você é alguém sincero, você é alguém que demonstra o amor. Aí ele fala assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Ele já viu, não é algo falso, é algo sincero, é algo verdadeiro, não é algo da boca para fora, mas ele tem isso, base. Ele só tem isso porque ele tem uma base. Aí Paulo, ele reforça, né? A qual habitou primeiro na tua avó Lóide, em tua mãe Nilce, e estou certo de que também habita em ti. Base. Por último, havia lhe ensinado a ser fiel. Eunice havia ensinado ele a ser fiel. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Saúdam-te Eúbulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Enquanto outras pessoas desertaram, ele sabia que Timóteo era fiel, estava ali com ele, mesmo apesar das dificuldades. Isso é base, irmãos. A base, culto da família. Será que nós temos tido essa base? Será que nós temos dado essa base para os nossos filhos? A Bíblia diz, ensina ao teu filho no caminho que deve andar, para que ele não se desvie. É convicção, amados. O mundo oferece muitas coisas, mas se você tiver convicção, entender que você tem um chamado de Deus, então você vai ensinar, e quando o teu filho crescer, ele não vai se desviar. E esse é o sucesso do teu ministério. Vamos ficar de pé nessa noite. Eunice, ela mostra o impacto de uma mãe, assim como a importância de instruir bem os filhos e de colocar na cabeça deles, inculcar-lhes o bom caráter. Porque o bom caráter vem de família. Você consegue perceber de cara, se a pessoa ela tem um bom caráter ou um mau caráter. Isso vem de família, vem de berço. Você ensina isso. A gente dá exemplo. A gente ensina muitas vezes pelo exemplo das nossas atitudes, da nossa fé. A boa tarefa que a Eunice ela faz como mãe é a razão pela qual a gente conhece o ministério de Timóteo. Que hoje você guarde essa palavra no teu coração. Uma palavra simples, mas que você aplique todos os dias na tua vida. Que você entenda isso quando você sair. Você mãe, você pai. Você entenda isso, que você tem uma responsabilidade com os teus filhos. E que eles conservem a tua fidelidade, a tua integridade. Porque eles vão aprendendo pelo exemplo. Seja você um exemplo para os seus filhos. Seja você um exemplo para cada um, para tua filha, para o teu filho. Seja você pai, seja você mãe. A mensagem é direcionada para as mães, mas tudo se aplica aos pais também. Que nós sejamos um diferencial, queridos. Por isso eu quero que você feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar por você hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, hoje que o Senhor visite, Senhor, a cada vida, a cada irmão, a cada irmã,
a cada um, Senhor Jesus, que hoje saiu do seu lar, que hoje está ouvindo essa transmissão. Pai, que cada pai, Senhor, que cada mãe em especial hoje, tenha esse entendimento desse chamamento que o Senhor fez. Esse chamado, Senhor Jesus, é cuidar do seu lar, da sua casa. Que hajam mulheres compromissadas contigo, hajam mulheres que entendam realmente a tua palavra e sigam aprendendo, conhecendo e transmitindo aos seus filhos. Mulheres de fé, mulheres que são coluna dentro das suas casas, mulheres que não desistem apesar das dificuldades. Por isso hoje, Senhor, que o Senhor visite de uma forma especial a cada uma delas, que o Senhor derrame a tua graça, que o Senhor derrame o teu poder. Eu abençoo, Senhor, nessa noite, cada uma,